Bom, já sei que a gente vai brigar. Alguns de vocês vão brigar comigo, eu vou brigar com vocês. Não vou brigar, claro que não, né? Mas vou aqui tecer a minha opinião, evidentemente. É que eu já tive alguns embates na rede social antes de vir aqui gravar esse vídeo, por isso que eu sei que muita gente não vai concordar comigo. Eu não vou passar pano. Bom, muita gente vai entender como sim, que eu irei passar pano. Mas a minha ideia aqui não é passar pano para o Dorival, não é isentar o Dorival de toda e qualquer responsabilidade. Muito pelo contrário. Eu bati muito no Dorival desde que ele assumiu e eu tenho uma admiração por ele, mas eu preciso fazer esse preâmbulo, tá? Em vários momentos cheguei aqui e disse, gente, o trabalho não aconteceu, não tá rolando, o time do Ramon tava melhor, tava jogando mais e tal. Aí aos pouquinhos eu fui reconsiderando, dizendo o seguinte, olha, cara, acho que a defesa temos um ponto aí. Acho que o Dorival conseguiu, pelo menos, que o time não vazasse tanto. Do meio pra frente, ele não tem os jogadores. E não tinha mesmo. Em vários momentos ele dependeu de Thales, Romero, ou das categorias de base que ele não usava. E agora ele precisou recorrer às categorias de base de uma forma mais intensa. E vimos que talvez aí esteja um equívoco. Por que não antes? Por que não antes utilizar os meninos da base? Isso vale para todos os outros técnicos que passaram também, tá? Mas especificamente para o Dorival, que estava com dificuldades e ainda está. Não tem Yuri, não tem Memphis, não tem Carrilho. Eu nem vou contar o Romero que estava suspenso, porque esse nem solução estava sendo, né? Mas enfim, é mais um desfalque que o Dorival tinha de um jogador experiente, é um líder, enfim, né, de alguma alternativa que ele pudesse usar. É fato, gente, que o Dorival tinha muitas dificuldades para montar o time hoje. O ataque titular foi com dois meninos, o Kaique e o Guinegão. E aí é aquele contraditório do futebol. Poxa vida, o ataque titular foi um ataque de garotos que nunca tinham jogado juntos no profissional e eles foram muito bem. Eles foram muito bem. Melhor, inclusive, que a insistência em Thales e Romero quando você não tinha Memphis e Yuri em determinado momento, por exemplo. Então, aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Poxa vida, por que não botou antes? Pô, o Kaique fez o gol do título do Corinthians na Copinha em 2024, janeiro, ano passado. E agora recebeu uma oportunidade para começar um jogo. O Guinegão, há quanto tempo não pedem o Guinegão? E até quando ele jogou recentemente, até falei, vi muito pouco, né? Ele não pode ser uma solução. Cara, hoje ele jogou demais. Hoje ele jogou muita bola, fez um gol merecidamente e assim, gerou muito ataque, espaços, fez pivô, se movimentou. Cara, ele foi muito bem mesmo. Foi o principal nome, a principal figura do ataque do Corinthians. E aí tem o erro do Dorival, que talvez, né, não devesse tirar o Gui tão cedo no jogo. E deixar o Kaique, inclusive. Porque quando ele coloca o Thales, que a gente sabe que é um jogador que gosta de cair por aquele lado, o Thales ficou meio que sem saber o que fazer. Ou a orientação era para que o Thales fosse mais um falso 9 para dentro da área, o que não justifica, né? Deixasse o Gui, então. Só se ele cansou, sentiu câimbra, sei lá, porque não fez muito sentido ele deixar o Kaique, botar o Thales e tirar o Gui dentro da movimentação de ataque. O Vitinho provavelmente não estava sendo planejado para hoje. Até falei com vocês durante a semana, cara, a entrevista coletiva de apresentação dele deixou muito claro de que quando ele foi questionado do tipo, calma gente, 2 meses e meio sem jogar, mas é que o futebol não tem essa calma, o Corinthians muito menos, a exigência do elenco tampouco, então ele foi pro jogo e até gerou, porque ele é bom jogador, né, gerou lances de ataque com finalizações, com levantamentos para a área, com movimentação, ele é esse jogador que vai te dar essa possibilidade, né, muitas possibilidades ofensivas. E, cara, o Corinthians tentou ganhar um jogo de todas as maneiras, de todas as maneiras. E aqui vai o meu passar pano pro Dorival, onde muitos vão achar isso. Eu sou um crítico do Dorival em vários momentos. Cara, eu não consigo criticar, além da questão da troca, de que o Gui não precisava ter saído, de que daqui a pouco ele pudesse ter mexido antes, mas em termos de postura do time, que eu acho que é um reflexo do comando do técnico e também das escolhas dele, é só você ver as trocas do Corinthians no segundo tempo. O Rian, base. Dieguinho, base. O Thales, bom, o Thales acho que foi uma troca errada. O Vitinho recém-chegado, sem jogar há 2 meses, muito na emergência. Teve mais uma troca que agora eu estou esquecendo. Rian, o Dieguinho. E o Bahia, o volante Bahia. Tudo base, gente.
Base ou o Thales, que não é solução, e o Vitinho, que é um recém-chegado. Essas foram as trocas do Corinthians. O ataque titular de Kaique e Guinegão. Como que eu vou cobrar do treinador, gente? Sem Carrilho, sem Memphis, sem Yuri. Eu sei que o número não é positivo. Uma vitória nos últimos 11 jogos, 6 jogos sem vencer. Eu sei. E aí eu entendo quem diga que o problema não está nesse jogo, está nesses jogos. Eu vi muitos questionamentos do tipo, poxa, Chico, mas pelo amor de Deus, e o elenco do Mirassol? Eu acho que são contextos muito diferentes. O Mirassol, cara, ele faz uma campanha acima da média, completamente fora da curva. O Mirassol está acima, deixa eu pegar a tabela aqui, o Mirassol está acima de muitas equipes que têm mais investimento, que tem mais estrutura, que tem mais tradição e que poderia estar ali no lugar do Mirassol. O Mirassol não é parâmetro. O Mirassol joga uma vez por semana. O Mirassol joga sem pressão, de certa forma. E, cara, tem um time muito bem treinado e muito bem ajustado. Isso também é verdade. Agora, que eu sei que na cabeça do torcedor é algo muito simples, né? Não, pô, o Mirassol tá na frente da gente, o elenco deles custa muito mais barato, então a gente tem que cobrar do elenco e do Dorival. Se você inverter, tudo é contexto, gente. Se você inverter, pegar o Rafael lá, Guanais, que é o técnico do Mirassol, e colocar no Corinthians, colocar o Dorival no Mirassol, talvez o resultado não seja o mesmo. Porque não é assim que as coisas funcionam. Cara, o Mirassol tá na frente do Fluminense, do Bragantino, que até pouco tempo atrás estava liderando o próximo dos líderes, do Atlético Mineiro, do Corinthians, do Santos, do Grêmio. Mirassol tem mais investimento que todos esses times. E tá lá na frente, cara. E assim, o Mirassol nem jogou na rodada ainda, tá? O Mirassol pode, inclusive, chegar perto do Bahia, que hoje ganhou do Corinthians. Tá um pontinho do São Paulo, um pontinho do Botafogo. Mirassol não é parâmetro. Joga uma vez por semana. O Corinthians, por mais que a gente questione, teve a Copa do Brasil. E foi o único momento que o Dorival teve Memphis, Garro e Yuri. O que aconteceu? Vocês acham coincidência? E teve o Carrilho também. Vocês acham coincidência que nos 2 jogos em que ele teve todo mundo, o time atropelou o Palmeiras? Então, assim, é claro que eles nem sempre estarão à disposição e você vai ter que encontrar soluções. O próprio Zubeldia, na reta final, acabou demitido, mas o Crespo também, cheio de dificuldades, foi lá, remobilizou o time, conquistou bons números e tudo mais. Caiu pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Vocês trocariam? Eu sei que não é assim que funciona, mas o time passou na Copa do Brasil quando ele teve todo mundo à disposição. Ele não vai ter sempre, não vai ter 90 minutos e não vai ter todos os jogos. Ele tem que encontrar soluções, mas, cara, com Thales e Romero não estava rolando. O Héctor Hernandes já nem está mais nos planos, porque o Dorival viu que, cara, não vai rolar. E aí o que ele fez? Apelou para a base. Tardiamente. Essa é a crítica. Tardiamente. Poderia ter apostado antes. O Kaique, cara, eu tô pedindo o Kaique no time há muito tempo. E eu nem acho que o Kaique tenha feito... Acho que ele fez um ótimo jogo para um primeiro jogo, para ser um ataque de garotos ali começando. Pô, maravilhoso. Tinha que ter botado antes. Hoje ele já estaria com uma rodagem maior. E o mesmo vale para o Guinegão. Essa é a crítica. Ter botado o Dieguinho um pouco mais cedo no jogo hoje, essa é a crítica. Agora, cara, tirando isso, foram 25 finalizações. 25 finalizações contra 8 do Bahia. O Bahia foi perigoso em determinado momento, quando o time se expôs, quando ele tira o André Ramalho, por exemplo, deixa o Ranieri ali como zagueiro para botar mais um atacante. Claro, porque ali ele tá no tudo ou nada, ali ele tá buscando um empate, pelo menos, dentro de casa, para poder não perder o jogo. E tá certo. Tá certo. Eu não posso criticar o Dorival por isso, por tentar ganhar o jogo. Expôs o time? Sim. O Dorival ficou perto em alguns momentos até de fazer o terceiro? Sim. Mas vamos lá, cara. A gente tem uma mania de analisar apenas por um viés, né? Pelo viés do Corinthians aqui. Eu faço muitos vídeos do Corinthians. Cara, o Bahia tem um puta investimento europeu. Foi esse investimento europeu, inclusive, que deu todo o rolo com o Cauê Furquim, né? Que foi tirar o menino da base do Corinthians lá, porque os caras têm grana que vem de fora. Olha o investimento que o Bahia fez nos últimos anos. Olhem a campanha do Bahia. O Bahia tá no G4. Olha o time que tem o Bahia, cara. O Bahia tem muitos jogadores do Bahia sendo titulares do Corinthians. E o goleiro Ronaldo,
que até acho que falha no gol do Garro ali, que não valeu no começo do jogo, já vou falar da arbitragem. Tudo mais, pô, no segundo tempo virou Neuer, né, cara? Pegou tudo. E se assim, dessas 25 finalizações, claro que nem todas foram chances claras, cara, teve muita bola que passou assim, ó, na frente do gol, do lado da trave, com o goleiro fazendo milagre. Então, assim, o Corinthians esteve muito perto de empatar e até virar a partida. Eu acho que foi muito injusta essa derrota. Não existe justiça no futebol, porque o Bahia também se portou bem. O Bahia também se propôs a jogar esse jogo fora de casa contra o Corinthians. Sai na frente num gol cedo, num vacilo da defesa. Os caras ficaram pedindo impedimento. O Matheus Bidu estava dando condição para o William José. A bola chega no Michel Araújo, ele chuta. Acho que o Hugo aceita. Pelo nível de goleiro que é o Hugo, é uma bola defensável. Ela está na mão dele. O chute é de muito longe, no cantinho, mas é uma bola que, pro nível do Hugo, acho que foi uma falha. Tá 1-0 pros caras com 1 minuto e meio, eu acho, né? 1 minuto e meio de jogo. O Corinthians ganha forças para empatar com o Rodrigo Garro, numa jogada do Kaique, inclusive, só que a bola bate na mão dele. E aí tem uma questão da regra aqui, que a regra manda anular o gol quando a bola bate na mão do jogador que faz o gol, mesmo que de forma acidental. No jogador que participa na origem do gol, você tem que considerar se essa mão ela é infração ou não. Se é um movimento antinatural, se é uma mão em direção à bola. Vamos lá, eu acho que é um lance bem difícil, tá? Eu não acho que ele que tenha sido intencional, mas eu acho que ele obtém vantagem, o Kaique. Porque quando ele tá girando, a mão dele meio que carrega a bola para frente do seu corpo e ele serve o Rodrigo Garro para fazer o gol. Então, com todo o meu questionamento da arbitragem do Paulo César Zanovelli e do Rafael Trace no VAR, esse gol eu acho ele passível de ser anulado pela regra, tá bom? Agora, o segundo gol, que na verdade é o gol de empate do Corinthians, cara, é um escárnio, 9 minutos, os caras ficarem analisando algo absolutamente claro. Que o Guinegão não participa da jogada, o goleiro não enfim, atrapalhado de nenhuma maneira. Quando ele defende, vem uma nova jogada e ele vai lá e faz o gol. E os caras demoram 9 minutos, ele chama o Bandeira, chama uma convenção, chama um debate, pede uma cerveja, vamos ver o que está acontecendo aqui para poder validar um gol. É um esforço, a arbitragem brasileira faz um esforço para anular um gol aqui no Brasil, que é um negócio inacreditável. Os caras parecem que têm prazer em anular um gol. Então, assim, quando acontece um gol, os caras, não, pera, vamos ver se não tem alguma coisa. Pega uma lupa e tal, não vê se esse contato acho que foi faltoso. Não, é contato de jogo e tal. Não, pera aí. Eu acho que tem um movimento aqui, mas e aqui? Não resvalou na mão? Não, mas vamos ver o impedimento. Os caras ficam desesperados, buscando alguma irregularidade para anular um gol. É um negócio inacreditável. Enfim, o gol foi corretamente validado, mesmo depois de todo esse tempo. E aí o Corinthians começa o maior vacilo do jogo, que é um erro individual, através do Mateuzinho, um carrinho por trás, dentro da área, 1 minuto depois de ter empatado o jogo, o que já era difícil, ficou ainda mais quando o Corinthians cede um pênalti para o Bahia. E aí o William José vai lá, desloca o Hugo e faz o 2-1. Bom, tinha todo o segundo tempo para o Corinthians empatar, virar, e o Corinthians produziu para isso. Mas futebol, né? O Bahia se defendeu bem, o Ronaldo fez grandes defesas, faltou capricho na hora da finalização, você pode colocar de todas as maneiras. E o Corinthians estava sem os seus principais jogadores de ataque. Com o Memphis e o Yuri teria sido diferente? A gente nunca vai saber, mas existe um motivo pelos quais eles são titulares e existe um motivo pelo qual, nos números, o Corinthians com o trio Garro, Memphis e Yuri perdeu apenas um jogo no ano, que foi aquele pro Barcelona em Guayaquil, que foi aquela hecatombe lá, que o Choca falhou, o Gustavo Henrique fez gol contra, foi um banzé de coisa ruim naquele jogo que custou a eliminação na pré-Libertadores. Foi o único jogo. Quando os três estão juntos, a magia acontece. E assim, Dorival vai ter que sobreviver. Essa é a má notícia. Sobreviver sem eles, porque o Memphis vai demorar, o Carrilho só ano que vem, o Yuri mais uns 2 meses. E aí, sem contratar, né? Porque aí não bastasse, ainda tem o transfer ban. Pegou o Vitinho, beleza, que acho que vai ajudar, mas só. Não tem uma perspectiva de que você vá no mercado buscar alguma coisa. Vai ter que apelar para esses moleques. Esses moleques vão ter que salvar a lavoura do Corinthians. E aí eu vou criticar o treinador. Vou também, mas
naquilo que lhe cabe, dentro da responsabilidade dele, que é na troca, que é na demora para mexer muitas vezes. Agora, de resto, gente, pedir a cabeça dele por depois de ter classificado da maneira como ele classificou na Copa do Brasil e assim, de estar tentando encontrar soluções num elenco que, enfim, tem muitas limitações, os números não recomendam. Os números são ruins. 6 jogos sem vencer, 1 vitória nos últimos 11 jogos. Isso é muito ruim. Ele precisa ganhar e tirar o Corinthians dessa situação, porque, 13º, pode ser ultrapassado aí na rodada por Santos e Grêmio. Acho que por Grêmio não, tá? Que vai jogar contra o Galo fora, mas por Santos sim, que recebe o Vasco. O Vitória já jogou e o Vasco não alcança, né? O Vasco joga também, mas aí joga com o Santos. Então, acho que ele pode ser ultrapassado pelo Santos. De qualquer forma, são 6 pontos da zona. Tá ali, né? De novo, Corinthians flertando com essa situação e agora tem que achar um jeito, mesmo com desfalques, para ganhar os seus jogos. E tem perdido muitos pontos em casa. E isso é um detalhe negativo. Próximo jogo, Vasco fora. Não pode negociar. Tem que ganhar, até porque, pelo momento atual de tabela, é um inimigo direto. Então, meus amigos, qual é a opinião de vocês? Dorival é culpado ou não é? Fiz aqui as minhas análises para que vocês reflitam a respeito. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!